o que Jesus ensinou sobre as tradições, né? Sobre os ritos e tradições. Vamos a esse que é o último estudo dessa temporada, né? Ensinos de Jesus. Jesus ele condenou boa parte das tradições de sua época, porque os líderes religiosos estavam mais interessados em suas formalidades do que na palavra de Deus. Porém, ao longo de sua vida, Cristo instituiu ritos que são prescritos nas Escrituras e que ainda hoje devem ser praticados por seus seguidores. Vamos conhecê-los então? Que rituais são esses? Que cerimônias são essas? Que tradições são essas que hoje ainda são feitas, que foram instituídas por Cristo, que estão na palavra de Deus? Opa, maravilha. Obrigado aí, Danilo. Danilo pediu para dar um feedback do áudio. Ele acabou de dizer que está certinho. Muito bem. Aprendendo juntos. Vamos para o primeiro rito. O primeiro rito é a cerimônia de dedicação de crianças. E vamos ver o porquê que nós praticamos, né? Por que a Igreja Adventista pratica essa cerimônia de dedicação de crianças. Recentemente, em uma das nossas igrejas aqui do distrito, eu acho que há pelo menos 2 sábados, bom, deixa eu ver aqui, foram 2 sábados atrás, hoje é dia 26, então sábado passado foi dia 21, sábado retrasado, dia 14 de agosto de 2021, na igreja do Coroados, eu tive o privilégio, a honra de apresentar 3 crianças ao Senhor, dedicar 3 crianças ao Senhor. Né, de 2 famílias. Uma família estava apresentando uma criança e outra família estava apresentando 2 crianças. E nós praticamos isso porque é um costume bíblico, né? Vamos ver o que diz Êxodo, capítulo 13, versos 1 e 2. E a pergunta número 1 é: qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Olha o que diz aqui o texto bíblico. O Senhor disse a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas. Então nós vemos aqui que essa era uma prática, né? Isso não é uma ordenança, isso é uma forma do pai e da mãe. Até estou avançando um pouquinho, porque vai ter uma pergunta específica sobre isso já já, mas é uma forma do pai e da mãe reconhecer quem é Deus e que Ele é o doador da vida. Olha aqui, mais um exemplo da mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, ela seguiu esse costume de dedicar a criança ao Senhor. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 2, versos 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Você vê aqui que Lucas, ele cita exatamente o livro de Êxodo, né? O texto que nós lemos agora há pouco, em Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Agora, qual é o significado, né, da dedicação de crianças? Qual que é o símbolo disso, o simbolismo que tem por detrás de a pessoa dedicar uma criança? Olha o que diz o Salmo 127, versículo 3. Aqui está a resposta do que eu acabei de dizer anteriormente. O Salmo 127, versículo 3 diz que os filhos, eles são herança de quem? Do Senhor, e são o fruto do ventre, seu galardão. Mais um texto, no livro de Isaías, capítulo 8, verso 18. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então, vamos só voltar para a pergunta aqui, para a gente não perder o fio da meada. Qual é o significado, né? Qual o significado da dedicação de crianças? O significado, de acordo com esses 2 textos que nós lemos agora, né, em Salmos e em Isaías, é o reconhecimento do pai e da mãe de que Deus é o doador da vida, de que é Deus que nos presenteia com aquela criança. Toda criança é uma bênção, toda criança é uma alegria, toda criança traz alegria, né? É um sinônimo de bênção.
E como é bom ter filhos, né? Como é bom exercer a maternidade, a paternidade. Dá trabalho, com certeza, bastante trabalho, mas filhos são uma bênção. E quando nós dedicamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo isso. Reconhecendo que Deus é o verdadeiro Pai, é o primeiro Pai, é o Pai celeste, né? É o Criador, é o mantenedor. E você, como pai terrestre, você está entendendo que depende muito, ou 100%, melhor dizendo, da ajuda de Deus na educação, na criação daquela criança. A Bíblia nos ensina a apresentar os recém-nascidos ao Senhor, mas não em um batismo infantil. Isso aqui a gente precisa separar. Apresentação, dedicação de crianças, de batismo. Nós não praticamos o batismo infantil, porque ele não é bíblico. Não existe nenhum caso de uma criança recém-nascida, bebê, sendo batizada, né? Por quê? O batismo é para arrependimento. E o bebê vai se arrepender do quê? E o batismo também tem que ser consciente, é uma ação, é uma é algo que a pessoa vai tomar como decisão de ser batizada. Ela tem que ter conhecimento daquilo, ela tem que ter ciência daquilo. E um bebê, uma criança, ela não sabe o que está acontecendo ali, né? A dedicação, ela é um compromisso assumido pelos pais de que educarão a criança nos caminhos de Deus. Os pais são chamados à frente naquele momento, né? E depois de uma breve leitura bíblica, é feita uma oração de dedicação ao Senhor. Eu particularmente gosto muito, né, de fazer essa essa cerimônia de dedicação ao Senhor. É algo lindo, é algo emocionante. Quero só fazer uma pausa rapidinho aqui, desejar uma boa noite aí novamente para o Danilo, que está conectado. A Roseli Correia também está conectada, ela deseja uma boa noite a todos. Boa noite, irmã. Deus abençoe vocês. Deus abençoe quem vai assistir esse vídeo posteriormente também. Nós fazemos algumas coisas, assim, legais, diferentes na dedicação de crianças. Por exemplo, eu sempre levo uma almofadinha de carimbo. Existe um certificado que a Igreja Adventista ela produziu, né? Eu tenho esse certificado aqui comigo. Nós preenchemos ali com o nome dos pais, com o nome da criança, com a data de nascimento da criança, e vai a assinatura do pastor ali, né? O oficiante ali que vai oficiar esse momento. E tem uma parte ali para a gente colocar o pezinho da criança, né? Então, a gente passa ali na almofada de carimbo, aquele pezinho, e carimba ali para ficar registrado nesse certificado. Algo lindo, né? Algo que marca bastante. Muitas vezes a família convida alguém para, por exemplo, cantar uma música, né? Uma música. Tem várias músicas aí que são especiais para esse momento. Tem algo legal também na dedicação de crianças que é pouco falado. Eu mesmo só fui saber disso depois que eu fui para o seminário, li o manual da igreja, né? O manual da igreja adventista. Isso não é uma prática que nós vemos que é bíblica, mas isso não é obrigatório. Por exemplo, o ideal é os pais prepararem a primeira oferta que elas vão levar, né? É chamado um diácono à frente para recolher aquela oferta, é uma oferta especial. Quando Jesus foi apresentado, lá em Lucas 2, você vê que os pais levam uma oferta. Eles eram bastante pobrezinhos, eles levavam uma rolinha, uma pombinha, né? Quem tinha maiores condições oferecia um bezerro, né? Uma ovelha, em sacrifício. Agora eles levaram ali uma ofertinha ali, que era a primeira oferta de Jesus, né? Um par de pombinhas. Muito bem. Então isso tem também uma leitura de dedicação de crianças, uma leitura, na verdade, uma leitura de compromisso, né? Eu até tenho ela aqui na minha Bíblia. Eu não vou ler toda ela aqui por questão do tempo, mas é bem legal, né? É bem legal. Existem vários textos bíblicos também para a gente meditar. É falado também sobre alguns compromissos, né, alguns tópicos importantes para se discutir, como culto familiar, diário, assinatura da lição da escola sabatina para criança, né, frequência à escola sabatina. É falado muitas vezes sobre a escola adventista, educação adventista, caso haja ali na cidade, principalmente. É falado sobre o clube de aventureiros, desbravadores, envolvimento missionário, etc., né? É realmente um compromisso, e esse compromisso não é só dos pais,
Esse compromisso é estendido também à igreja, a ajudar os pais naquela nobre atividade, né? Muito bem, muito bem. Acho que ficou bem explicado aqui. Um outro rito, uma outra cerimônia que a igreja adventista pratica, isso praticamente todas as igrejas têm essa prática, né? É o batismo. Parei para tomar uma aguinha aqui. A cerimônia batismal. Muito bem. O que Jesus fez para dar início ao seu ministério público? Jesus praticou algo, né? Antes de iniciar seu ministério público. O que ele fez? Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Aqui está falando de João o Batista, né? Mais conhecido como João Batista. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Uma curiosidade, talvez nem todos saibam, João, ele era primo de Jesus, né? Muito bem. Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então, ele concordou. João concorda com Jesus, né? Depois de batizado, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu acho interessante, só quero voltar um pouquinho aqui sobre essa pergunta, né? O que Jesus fez para dar início ao seu ministério público? A resposta é fácil, né? Ele se batizou. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: você vê que Jesus, aliás, Deus, né? Jesus é Deus. Você vê que ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo, né? Porque se tem alguém que não precisava do batismo era Cristo. Porque o batismo simboliza o quê? Morte para o pecado, né? Remissão de pecados, perdão dos pecados. E Jesus nunca teve pecado, mas ele se batizou para dar o exemplo. Eu acho isso sensacional, né? Na vida de Jesus. Agora, que ordem que Jesus deu à igreja? Que ordem Jesus deu à sua igreja? Um texto bem conhecido, conhecemos como a Grande Comissão, né? Mateus 28, versos 19 e 20, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui a ordem é batizar, mas também ensinar a guardar todas as coisas que ele nos ordenou. Então, essa é a ordem que Jesus deu à sua igreja, ir e batizar. A palavra de Cristo ela é imperativa. Ide, fazei discípulos, batizando-os. Ele próprio colocou o batismo como essencial. Marcos capítulo 16, verso 16. Eu quero ler esse texto com você. Vou abrir aqui na minha Bíblia. É um dos textos principais a respeito do batismo, né? É um texto que a gente sabe decor, mas vamos aqui conferir na palavra de Deus, né? Diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Eu quero só explicar algo que eu acho que eu até já expliquei aqui em outro momento. Aqui não está dizendo assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem não se batizar será condenado. Não. O que nós precisamos é crer. Só que o batismo ele é como se fosse um casamento, ele é um compromisso com Deus. Então, quem crer, quem, é, perdão, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, você vê que o mais importante aqui é o crer, né? Será condenado. Ou seja, a pessoa pode até se batizar, mas não crer. Digamos que um jovem ele entrou para a igreja porque ele gostou de uma menina. Ele não se batizou por causa de Jesus. Ele pode se perder por isso, porque o amor dele deveria ser Jesus, a motivação, né, para levar ele ao batismo. Todos quanto aceitam sua graça salvadora e abandonam a vida de pecados podem ser aceitos como membros da família de Deus por meio do batismo. O batismo é algo que Deus, né, instituiu. O que o batismo significa?
Ah, isso é muito importante, gente. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versos 4 ao 6, a respeito do batismo, né? O significado do batismo. A palavra batismo, ela significa sepultamento ou mergulho, né? Sepultar, mergulhar. Ó, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O batismo ele celebra a ressurreição de Cristo. Quando somos batizados, somos sepultados como Jesus foi, para que como ele ressurjamos da morte, né? Ressurgíssemos também da morte espiritual para uma nova vida, de acordo com 2 Coríntios 5:17. Então, esse é o significado do batismo. Você está sendo sepultado e ressuscitando como uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu acho que a gente já vai passar para a próxima cerimônia, isso mesmo. Eu só quero deixar uma palavrinha aqui. É comum a gente encontrar alguém, por exemplo, que veio de outra igreja, ou mesmo que já teve o batismo na igreja adventista. É comum você encontrar alguém que fale assim: não, mas eu já fui batizado. Eu já fui batizado, eu não quero ser batizado de novo. Quando o batismo foi válido, digamos que a pessoa veio de outra denominação, mas o seu batismo foi por imersão, que é esse significado, né? Você imergir todo o corpo, e também foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um batismo válido. Isso é um batismo válido. E a igreja fala: olha, essa pessoa pode entrar para a igreja por meio de profissão de fé. Maravilha. Só que, mesmo assim, eu não insisto, mas eu incentivo a pessoa a passar pelo ritual do batismo pelo seguinte motivo: batismo gera batismo. De repente, o testemunho do seu batismo pode levar outras pessoas a tomar aquela decisão tão linda. Então, o batismo ele mexe muito conosco e é uma oportunidade do Espírito Santo trabalhar em outros corações. Então, eu insisto para as pessoas: passe pelo batismo. Ele é importante. Ele é importante porque outras pessoas podem, através do teu testemunho, também tomar essa linda decisão de serem batizados, ok? Falamos sobre dedicação de crianças, falamos sobre o batismo, agora nós vamos falar sobre uma outra cerimônia, que é a cerimônia da Santa Ceia. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? O que ele instituiu no lugar da Páscoa? Vamos responder aqui com 3 versos em São João capítulo 13. Olha o que diz a Bíblia em São João capítulo 13, versículos 4, versículo 5 e versículo 15. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Cingir é como se fosse um cinto, né? Amarrar ela na cintura. Em seguida, Jesus pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Então a pergunta era: o que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? O que ele fez? A Santa Ceia. Santa Ceia deriva seu significado da morte de Jesus Cristo e de seus ensinos ao celebrar sua última Páscoa. Para os israelitas, a Páscoa lembrava o livramento do Egito. Cristo coroou sua última refeição com os discípulos por meio da nova aliança que marcou o fim da celebração da Páscoa e o início de uma nova celebração, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Agora, o simbolismo da ceia. 3 evangelistas, e Paulo, né, o apóstolo Paulo, eles registraram as palavras ditas por Cristo na ocasião da ceia. Aqui estão os textos bíblicos onde estão esses registros. Marcos fala do sacrifício substitutivo de Cristo em favor de muitos. Mateus acrescenta a ideia da remissão de pecados por intermédio da morte de Cristo. E Paulo nos brinda
com o conceito da ceia do Senhor como um memorial da morte de Cristo. Eu quero até ler esse texto com você, em 1 Coríntios, capítulo 11, no finalzinho do verso. Falar nisso, nós tivemos a Santa Ceia esse sábado agora, de madrugada, hein? Quer dizer, já não era de madrugada, já era 6 horas da manhã. Nós tivemos uma vigília jovem na Igreja Central de Guaratuba. No finalzinho da vigília, nós tivemos ali uma Santa Ceia. Olha aqui, no finalzinho do versículo 25, você pode ler ali a respeito da Santa Ceia, especialmente 3 versos, verso 23, verso 24 e verso 25 de 1 Coríntios capítulo 11. E no finalzinho, Jesus está dizendo assim, ó, que todas as vezes que o beberdes, né, falando do cálice da nova aliança, né, que representa o sangue de Cristo, nós estaríamos fazendo em memória de quem? Em memória dele, em memória de Cristo, em memória da morte de Jesus Cristo. Então esse é o símbolo, né, o simbolismo da Santa Ceia. E a cerimônia do lava-pés? Nós chamamos também essa cerimônia de a cerimônia da humildade, né? A participação do pão e do vinho, que é o puro suco de uva, não pense no vinho como vinho alcoólico, né? Mas o suco da vide. Ela deve ser precedida pela cerimônia do lava-pés. Então se faz o lava-pés para depois participar da ceia. Antes da ceia, Jesus, em um ato de amor, tomou a bacia com água e uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Depois de lavar-lhes os pés, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Eu vos fiz, né? Façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Ninguém deve participar dos emblemas do corpo e do sangue sem antes participar do lava-pés. É algo que é obrigatório, né? Para você participar do vinho ali e do pão, você precisa passar antes pelo lava-pés. Uma outra cerimônia bem comum, essa é bem comum, né? A cerimônia do casamento. O que Cristo disse sobre o casamento? Lá em Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 6. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o início, desde o princípio, o fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Sendo Jesus o idealizador do matrimônio, nós vemos isso já no início, antes do pecado mesmo, ele mostrou sua aprovação a essa instituição ao realizar seu primeiro milagre em uma festa de casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi exatamente numa festa de casamento. Em Mateus capítulo 19, versículo 3, Jesus comenta sobre o assunto do divórcio e é claro em afirmar a posição bíblica. Logo, o princípio bíblico do casamento monogâmico, né, um só homem com uma só mulher, deve ser seguido por todos. Jesus instituiu, né, o casamento. O casamento é uma instituição sagrada, a família é algo sagrado. Eu vejo 3 instituições, 2 na realidade, né, mas três aspectos, vamos dizer assim, podemos chamar de 3 instituições que Jesus fez e fundou antes mesmo da entrada do pecado. Casamento é uma delas, né? Quando ele une Adão com Eva. Outra é o sábado, muito claro ali na Bíblia também. E uma outra, que às vezes é pouco falada, geralmente só se fala dessas 2 primeiras, é o trabalho. O trabalho é algo sagrado também. O trabalho é importante. O trabalho é honroso, né? Nós devemos aí ser indivíduos cristãos que deem o bom exemplo de um trabalhador, né? Sejam pessoas que trabalhem. E Paulo ele é muito firme nessa questão do trabalho. O apóstolo Paulo diz: quem não trabalha, que não coma. Olha que interessante, né? Quem não trabalha, que não coma. E eu sou bem adepto desse pensamento também. Uma outra cerimônia, eu creio que essa é a penúltima que nós iremos falar, é a cerimônia de ordenação. As cerimônias de ordenação na Bíblia não foram instituídas para formar uma hierarquia religiosa, não para dizer que esse é maior, aquele é menor. Não, não é para isso. Pois isso seria o quê? Um afastamento do princípio fundamental ensinado por Jesus. O maior é o que serve. É o que Jesus instituiu. Então, quando nós falamos assim, quem que é o principal daqui do distrito, por exemplo?
Eu vou falar principal só para você entender, mas não existe essa ideia de principal. Mas geralmente a pessoa pensa em quem? No pastor. Mas em Mateus 23, verso 11, Jesus fala que o maior é o que serve. Então, quanto maior a responsabilidade, vamos chamar assim, maior deve ser o serviço. Nesse sentido. Mas no corpo de Cristo, todos são iguais, todos são importantes. Elas colocam novas o quê? Foi o que eu acabei de falar. Ó. Elas colocam novas responsabilidades sobre os candidatos, os quais devem buscar a dotação do Espírito Santo para desempenhá-las. Quem são os indivíduos, né, que são ordenados? Vamos aqui à pergunta número 9. Que funções Jesus designou para os discípulos? Olha o que diz Marcos, capítulo 3, versículo 14. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus, ele designa os discípulos, 12 discípulos, para estarem com ele a pregar. Agora veja aqui essa prática da ordenação aqui na Igreja Adventista. Jesus, ele separou os discípulos, né, para estarem com ele, designando-os para desempenhar o quê? Uma tarefa específica. O Espírito Santo também orientou que Paulo e Barnabé fossem separados para o ministério. Eu quero lembrar você que a palavra separado, né, é santo, santificar, kadosh no hebraico. Kadosh, kadoshim, que é o quê? Separar para um propósito santo. Você está separando aquele indivíduo para um propósito santo. Não que o indivíduo não peque, não tem nada a ver com isso. As escrituras, elas distinguem duas categorias de oficiais ordenados. A primeira categoria é a categoria dos anciãos. Eu quero te lembrar que os pastores também são anciãos. Aqui está os textos bíblicos, Atos, 1 Timóteo e Tito, né? O testemunho do Novo Testamento apresenta dois tipos de anciãos. Aqui nós dividimos, na Igreja Adventista também é assim, né? Os anciãos locais e itinerantes, né? Os anciãos locais e os itinerantes. Esses últimos correspondem aos pastores atualmente, que são os itinerantes. Os locais são os anciãos ali que permanecem na igreja, né? Por exemplo, todas as nossas igrejas organizadas, nós temos o quê? Anciãos. Eles são os anciãos locais. Eles não trabalham em tempo integral, eles dedicam ali a parte do seu tempo para serem voluntários, né, na obra de Deus. Já os itinerantes, que são os pastores, né, assim como eu, nossa dedicação é exclusiva, em tempo integral. Inclusive, nós temos um voto de não ter nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de atividade, né, que comprometa a nossa atividade pastoral, né, porque a nossa dedicação é exclusiva para a obra de Deus. Agora, existe uma outra categoria que é a categoria dos diáconos. Nós vemos na Bíblia que há uma imposição de mãos, a unção para essas duas categorias, anciãos e diáconos. Tá aí os textos, né? Atos e Filipenses. Então, na medida que a igreja, ela no Novo Testamento, ela ia crescendo, era o quê? Pessoas eram selecionadas para diferentes tipos de liderança. Houve o quê? Houve-se a necessidade de criar novas funções, né? Para essas pessoas, para elas poderem ajudar ali no serviço, né, de Deus. Essas mesmas funções devem ser o que desempenhadas na igreja de Deus atualmente. Por isso, o rito da ordenação deve ser ministrado ainda hoje, certo? Muito bem. Eu creio que esse aqui é o último ponto, que é o serviço de unção. Qual que é o conselho que nós encontramos no livro de Tiago, capítulo 5, verso 14? Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam que oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Embora nem todos os que são ungidos recebam a cura, o serviço deve o quê? O serviço deve levar a todos, né, para bem perto de Deus. Essa é a ideia. A unção deve ser feita com óleo de azeite, e um enfermo deve ser ungido enquanto alguém ora por ele. O óleo deve ser aplicado na testa com as pontas dos dedos daquele que faz a oração. Por fazer oração, né? Membros da família ou entes queridos também podem estar, né, no local da unção, mas tudo deve ser feito com a máxima reverência, suplicando que a vontade de Deus seja feita na vida do enfermo. Então veja, essa última
esse último rito, essa última ritual, né? Essa última cerimônia que nós praticamos, que é bíblica, a ideia é o quê? Levar a cura, se possível, se for da vontade de Deus, né? A unção é para clamar a Deus pela cura ali do enfermo. Geralmente se faz essa unção, às vezes a pessoa está num estado realmente terminal, a família está meio que preparada. Depende muito, né, da doença, da situação. E a ideia é clamar realmente por cura. Pode ser que Deus dê a cura, sim, ele tem poder para isso. Se for da vontade dele, ele vai dar, né? Pode ser que a cura venha, mas demore também, né? Pode ser que aconteça uma cura instantânea, pode ser que aconteça uma cura que leve mais tempo, demore um pouco mais, mas das três, uma. Qual que é a terceira? Você falou só duas, pastor? A terceira é o quê? A ressurreição. A ressurreição. Jesus pode não curar nessa terra, pode não dar aquilo que nós desejamos, mas a pessoa morreu em Cristo, descansou, dormiu em Cristo, ela vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então, isso é o mais importante. Eu diria, sem medo de errar, que é mais importante que isso aconteça do que a pessoa ser curada ali naquele momento, continuar a vida normal e se perder. É muito melhor, isso eu desejo para qualquer um de nós, para mim, principalmente, né? Se for para descansar, salvo que descanse, né? Hoje, agora, nesse momento, por mais que doa, por mais que alguém possa sofrer, minha filha, meu filho que minha esposa está esperando, a minha própria esposa, meus familiares, meus amigos, mas é melhor do que ficar aí vivendo aí 80, 100 anos, mas se perder no final. Então, isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que todos, talvez, eu imagino, né, que todos partilhem da mesma ideia. Não estou dizendo que eu quero morrer, não é isso, mas é muito melhor dormir em Cristo Jesus, né, com toda certeza. Muito bem, gente. Espero que não tenha sido assim um estudo correndo. Eu fiz ele para ser objetivo. Você pode ir pausando esse vídeo, assistindo depois, caso voltando um pouquinho, caso a explicação tenha sido rápida demais para você compreender, mas eu quero concluir ele agora. Como vimos nesse estudo, existem vários ritos nos quais os cristãos modernos devem participar, todos com uma finalidade clara, com muita reverência e nunca esquecendo do sábio conselho de Deus. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Minha decisão de hoje, qual é a minha decisão? Após compreender melhor as ordenanças bíblicas, desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa. Se você assim pensa, está com a sua lição, pode marcar ela aí. Se não tiver, você pode simplesmente no seu coração e dizer sim, eu desejo isso para minha vida. Deus vai estar, o Espírito Santo vai estar vendo isso. E por último, né, segundo ali, tomo agora a decisão de aceitar a ordenança do batismo. Desejo, através desse ato, entregar minha vida ao Senhor Jesus. Bom, essa aqui é a melhor decisão, a melhor escolha que todos nós podemos fazer. Que Deus seja louvado pela sua vida, que você tenha aí uma linda experiência religiosa. Eu quero interromper aqui a nossa apresentação para olhar aí no seu olho, né, e me colocar à disposição. Hoje nós estamos finalizando esse estudo. Eu espero que tenha sido um estudo que venha clarificar a sua mente, venha dar entendimento, sobretudo entendimento do alto, entendimento bíblico. E a ideia é isso, a gente crescer junto no conhecimento, mas também crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estamos aqui para servir a Deus e ao próximo. Deus te abençoe. Eu quero finalizar com uma oração. Em seguida a gente encerra essa temporada, esse estudo, mas se Deus quiser, logo, logo nós retomaremos, tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra não nos deixa falhar, cair, não deixa que outros nos enganem. Podemos caminhar seguros sobre esse fundamento sagrado que é a palavra Tua, Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia. Muito obrigado pelo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Entregamos nossa vida mais uma vez em Tuas mãos, nosso coração. Eu entrego cada pessoa que está assistindo esse vídeo, essa aula, que o Senhor possa abençoar a vida dela.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite. Danilo escreve ali, amém, Deus seja louvado. Amém, Danilo, amém. Deus abençoe você, a Cidinha, as crianças aí. Abençoe, não sei se a Roselina está conectada, mas se estiver aí, ou se não estiver também, não tem problema. Deus abençoe você. E são as duas pessoas que eu sei que estão conectadas, né? Mas que Deus abençoe a todos, né? A todos nós. Amém? Muito bem. Um grande abraço para você e até logo. Tchau, tchau.